Eu vou colocar no link um questionário. Olha, se alguém caiu, entra de novo, porque quando começa a gravar, ele faz isso, né? Alguém cai da reunião. E acho que alguém caiu agora, quando começou a gravar. Mas eu estava falando, eu vou pôr no link lá no meio do evento um formulário para que vocês possam preencher para contabilizar a presença em função da questão dos certificados, tá? Então, só fiquem atentos à questão do link no chat para que vocês possam preencher, tá bom? Douglas, é contigo. Então, pessoal, a gente está indo, acho que, para o nosso quarto encontro, né, do ciclo de debates, da gestão autônoma da medicação e as práticas emancipatórias de saúde mental, e que, né, é um ciclo de debates que a gente montou aqui a partir do nosso grupo condutor aqui de Santa Maria, a partir das nossas demandas enquanto trabalhadores, usuários, acadêmicos, né, nossas demandas de querer realizar trocas, né, para aprender mais juntos com outros parceiros aí da rede, aproveitando que a gente está acionando uma rede mais ampliada a partir dessa possibilidade do encontro virtual, né? E, enfim, daí hoje a gente quer fazer algumas trocas a partir desse tema, né, que é saúde mental na pandemia, e a gente está com o nosso convidado, Gustavo Zambenedetti, meu amigo também, de um tempo já, e muito feliz que tu tá aí, Gustavo, e aceitou nosso convite, e aí acho que tu pode se apresentar pro pessoal, assim, né? A gente conversou já de qual é a ideia, né, de tu contar um pouco a experiência que tu tá tendo enquanto professor, de coordenar um projeto de extensão, de atuar nessa área, né, e eu acho que tu pode propor aí se apresentar, enfim, se quiser. E obrigado por estar aí juntos, tá, gente? Vou já passar para ti, Gustavo, porque obrigado aí. E aí tu começa falando e depois a gente entra na conversa, tá? A gente também vai falando sobre o assunto. Tá bem, pode ser. Agradecer também Douglas, né, Ana, enfim, dar bom dia a todos primeiro, né, a todas e todos, né, agradecer o convite para compartilhar um pouco dessa experiência. A gente tem sido tão corrido esses dias que, na verdade, quando a gente tem esses convites, são as oportunidades para a gente parar um pouco e pensar sobre o que está fazendo também. Ao menos para mim tem sido assim, né, tem sido a oportunidade para pensar um pouco sobre essas experiências que têm sido bastante intensas, né, nesse contexto. Então, como o Douglas falou, eu sou Gustavo, eu sou professor na Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, né? No Paraná, a gente tem uma rede pública de ensino muito forte e estadual, não tanto federal quanto é no Rio Grande do Sul, né? Aqui a rede estadual de ensino superior, ela é muito forte. Eu fiz minha formação, tem um vínculo afetivo e libidinal e de todas as ordens, né, com o Rio Grande do Sul, porque eu fiz minha formação na Universidade Federal de Santa Maria, né, em psicologia, depois fui fazer minha pós-graduação em Porto Alegre, e depois, na verdade, vim para o Paraná, estou aqui desde 2011, né, a partir da inserção no concurso, né, mas tenho meus vínculos afetivos com o Rio Grande do Sul, então fico sempre muito feliz de poder compartilhar também, né, e estar nesses espaços com vocês. Um pouco da experiência que eu vou compartilhar, acho que é uma experiência um pouco diferente, porque apesar de estar nesse lugar de docência e de ser professor, é de um projeto de extensão vinculado a uma chamada pública e que tem ações, desenvolve ações de enfrentamento à pandemia. Hoje a gente abrange praticamente 12 municípios, né, através das ações extensionistas, né? Então é um projeto com uma dimensão bastante grande para aquilo que a gente está acostumado a fazer na universidade, e às vezes eu me sinto um pouco trabalhador, assim, nessa interface, né, com a dimensão que a extensão apresenta, né. Eu acho que eu vou ir falando um pouco, né, sobre o projeto, a ideia é que vocês possam sentir à vontade, se alguém quiser interromper para perguntar também, né. Então a proposta é um pouco essa, né, fazer esse relato de experiência de um projeto de extensão, né, que está acontecendo, abrange 2 regionais de saúde aqui no Paraná. Depois eu vou projetar um
mapa do Paraná, só para poder localizar um pouco onde é que essa experiência acontece, né? Eu acho que antes de entrar um pouco propriamente na experiência, é importante trazer alguns marcadores pré-experiência, né, que na verdade possibilitam, criaram o solo para que essa experiência se desenvolvesse, né. Então, acho que é importante trazer dois marcadores importantes, né. Primeiro, no final de dezembro, o momento em que, de dezembro de 2019, né, quando a Organização Mundial da Saúde é alertada sobre casos de pneumonia que estariam ocorrendo numa província chinesa, né? E uma semana depois, já em janeiro desse ano, então, que é confirmado então o surgimento desse novo coronavírus, que posteriormente, né, denominado SARS-CoV-2, né, responsável por causar a COVID-19. A gente observa, então, num certo momento, essa experiência chinesa, o que vai se desenvolvendo naquele país, como algo aparentemente que estaria distante de nós, né, enquanto Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, seja onde for, né. A gente observa isso em janeiro, a gente sabe dessa notícia, mas olha isso com um certo distanciamento, né, algo que está acontecendo lá longe. Posteriormente, a gente acompanha a repercussão na Itália, que tem uma forte repercussão midiática, né, inclusive, principalmente pela questão do grande número de infectados, da demanda por hospitais e utilização de suporte, né, UTIs, assim por diante, e a sobrecarga do sistema e dos profissionais de saúde. Por que eu trago esses dois marcadores, né, um ali do final de dezembro, início de janeiro, o outro da Itália já no final de fevereiro, início de março, né? Porque esse modo de repercutir a pandemia acabou impactando no modo, né, acabou modulando o modo como a gente foi criando uma expectativa do que aconteceria também no Brasil, né? Então, são eventos extremamente importantes e o modo como eles repercutem vai modulando a nossa percepção, o nosso sentimento em relação ao que poderia nos esperar também, né? Em relação ao Paraná, o primeiro diagnóstico confirmado no estado do Paraná foi no dia 12 de março de 2020, né, na verdade foi um conjunto, foi mais de um diagnóstico confirmado nesse dia, e logo na sequência, a partir do dia 16 de março, foi o período que teve o cancelamento das aulas e todas as atividades consideradas não essenciais, né, então, inclusive na universidade onde eu atuo, foi no dia 16 de março que as aulas foram suspensas, né. No início se pensava, umas 2 semanas, talvez um mês, né? Eu lembro da expectativa inicial. E o que se produziu nesse momento, né? Tomando lá março, porque o nosso projeto vai ter início final de março, início de abril, por isso que eu estou fazendo trazendo um pouco desse contexto, né? Se produziu uma expectativa de que a gente também no Brasil, no estado do Paraná, a gente teria um número grande de casos, que também a gente teria uma sobrecarga de profissionais de saúde e até mesmo a possibilidade de colapso do sistema de saúde, né? Colapso entendendo enquanto ter mais demanda do que o sistema suportaria, né? E que isso poderia ocasionar também falta de profissionais e dificuldades de contratação emergencial pelos municípios, inclusive por questões orçamentárias, financeiras, de logística dos municípios, né? Então, isso era o que estava se prevendo ali em março. Com base nisso, né, nisso que estava sendo previsto, que se pensou no Paraná como uma das respostas à pandemia? Foi formada uma rede cooperativa entre a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a Fundação Araucária, que é a fundação de agência de fomento à pesquisa e extensão no Estado do Paraná, a SET, que é a secretaria que gerencia todo o ensino público e a ciência e tecnologia no Estado do Paraná, e as universidades públicas, né? Então, esses 4 entes, digamos, formaram uma rede cooperativa, e a Fundação Araucária criou um edital, que foi a chamada pública 09-2020, que teve como objetivo apoiar iniciativas de ações de enfrentamento à pandemia, né? Via projetos de extensão universitária. Na verdade, assim, não era qualquer projeto que eles queriam, né? Eram projetos, de certa forma, encomendados, né? A Fundação Araucária dividiu o estado do Paraná pelas regionais de saúde e previu que cada universidade que estaria naquela região, cada universidade pública, né, submeteria um projeto para desenvolver ações com demandas bem específicas naquelas regiões, né?
Então, eu vou projetar aqui só para conseguir localizar um pouco desse lugar que eu estou falando. Me confirmem se todo mundo está conseguindo visualizar. Sim. 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 Então, o Paraná é dividido em 22 regionais de saúde, né? E ali onde tem esse número 4 é onde fica Irati, que é a cidade onde eu moro, e Irati é sede da 4ª Regional de Saúde, assim como Santa Maria é sede da quarta... Qual regional que é Santa Maria mesmo, não lembro. 4ª. É a 4ª também, né? Aqui também. Aqui, Irati é a sede da 4ª Regional do Paraná. Então, foi previsto nessa chamada pública da Fundação Araucária que o nosso campus universitário faria um projeto para abranger 2 regionais de saúde, a 4ª Regional e a 6ª Regional. Então, fica na região sudeste aqui do Paraná. A 6ª Regional faz fronteira com Santa Catarina, né, que é a União da Vitória. Então, na verdade, esses projetos eles foram, de certa forma, encomendados, né, para que a gente fizesse. Tinha só um slide anterior que eu colocava assim, nesse edital eles previram 3 frentes de ação. Uma frente de ação seria com a formação de call center, que eram grupos formados por, principalmente, estudantes universitários e professores, onde se direcionaria todas as dúvidas da população relacionadas à pandemia. Inclusive, a ideia era essa, né, que as pessoas, antes de procurar um serviço de saúde, ligassem para o call center para fazer uma checagem, né, se o que elas tinham era indicado procurar um serviço de saúde e se tivesse que procurar qual serviço, né. Depois também, dentro do call center, teve o teleatendimento, inclusive alguns call centers no estado desenvolveram o teleatendimento psicológico. O segundo eixo de ações era o controle de fronteiras, que hoje não tem mais muito sentido, mas no início da pandemia, lá em março, abril, tinha sentido, né, fazer a medição de temperatura em todo mundo que cruzava as fronteiras do estado. E a terceira frente de ação, que eu botei em vermelho porque é a frente onde eu submeti o projeto, né, que era de apoio às regionais. Eram ações voltadas ao apoio dos municípios, né, alocação de bolsistas profissionais de saúde nos serviços de enfrentamento da pandemia, né. Eu estava fazendo sem apresentação, não sei se vocês acham melhor visualizar uma apresentação, não visualizar. Mas, enfim, nesse contexto, então, que a gente submete esse projeto, ele foi um projeto, de certa forma, ele foi muito rápido, porque a gente teve, assim, na sexta-feira entraram em contato comigo mais 2 professores, a reitoria da universidade, perguntando, vocês podem submeter um projeto, né? A expectativa que se tinha ali é que logo a gente teria um número muito grande de casos, né? E que o projeto teria um impacto muito importante em relação a incrementar e ampliar a assistência nessas regiões. Então, na sexta-feira foi feito um contato se a gente poderia fazer, se a gente topava, né, fazer a submissão do projeto. Na época, a reitoria entrou em contato com o setor saúde, que daí indicou o meu nome de mais 2 colegas, né, da área da saúde para fazer o projeto. No sábado, a gente fez contato, ainda na sexta-feira, com várias regionais para fazer as negociações, pactuações. Na segunda-feira, o projeto estava postado, na terça-feira estava aprovado e praticamente a gente já estava com a seleção aberta, iniciando o projeto, né? Então, foi nessa transição de março para abril, e o projeto teve início em abril. Então, o projeto ele previu, né, 20 bolsistas profissionais das áreas da medicina, enfermagem, técnico de enfermagem, para atuar na 4ª Regional de Saúde, e mais 20 bolsistas também dessas áreas ali, né, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para atuar na 6ª Regional de Saúde, né. A proposta era fazer a alocação desses bolsistas nos serviços que fossem referência para a Covid dentro dos municípios, né. Então, teve uma parceria da universidade com a Regional de Saúde e com os serviços, né. Então, a Regional de Saúde fazia uma espécie de mapeamento das demandas dos municípios, qual município estava precisando mais e para a alocação dos profissionais em quais serviços,
e a gente fazia essa intermediação, então, do processo formativo, né, a gente sempre fez recepções, formações iniciais com os bolsistas, para daí fazer essa alocação e acompanhamento nos serviços, né, e sempre nessa parceria com a Regional de Saúde, com a quarta e com a sexta, né. Inicialmente, a previsão é que o projeto duraria 4 meses, no entanto, quando a gente chegou em julho, foi o auge da pandemia aqui no Paraná, então o projeto foi prorrogado por mais 4 meses, ele vai até novembro, e novembro a gente ainda vai prorrogar até dezembro, na verdade ele vai acabar em dezembro, né, com esse financiamento, né. Então, ele tem, isso acho que situa um pouco, né, a questão do objetivo do projeto, né, que era poder apoiar os municípios no enfrentamento à pandemia, e dessa dimensão de, a gente chegou a ter 40 bolsistas, na renovação a gente ficou com 50 bolsistas, né, a gente ampliou as áreas de atuação, porque no início o projeto só previa o médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Hoje a gente tem psicólogos inseridos também e educadores físicos também inseridos no projeto. Então já vou entrar um pouco nisso quando for puxar essa linha de discussão da saúde mental, né? E é interessante pensar nesse processo do projeto que a gente tem uma dimensão temporal que ela é totalmente alterada, assim, né? Porque a gente tem isso que se chama declaração, né, de uma emergência em saúde pública, tanto por parte da Organização Mundial da Saúde, quando ela declara a emergência do ponto de vista internacional, né, e depois também no Brasil e no estado do Paraná tem um decreto que estabelece essa situação de emergência, e é o que possibilita que tudo aconteça num tempo diferente, né. Eu costumo dizer que, tradicionalmente, um projeto de extensão na nossa universidade tramita pelo menos por 2 meses. Eu preciso ter, se eu hoje decidir que eu quero fazer um projeto de extensão na minha universidade, eu tenho que prever que ele vai iniciar. Se eu for submeter hoje ele para as instâncias, né, que vão avaliar o projeto, ele tem que começar daqui a 2 meses ou depois. E esse projeto aqui, ele burla todos em função da emergência de saúde pública, né, ele começou muito rápido, assim, né, imagina um edital que abre na sexta-feira e na terça-feira o projeto está aprovado, né, foi tudo muito rápido, né. Eu já vou puxar um pouco uma linha de análise, gente, para entender um pouco a questão da saúde mental na pandemia. Acho que vou fazer uma leitura não muito tradicional da saúde mental, e até quando o Douglas falou, eu disse, Douglas, será que tem a ver eu falar de saúde mental na pandemia? Porque eu não vou falar, talvez, do que seja tão esperado de saúde mental, mas vamos ver por onde vai a conversa, né? Eu já vou puxar uma linha para pensar a saúde mental. Então, só para pensar um pouco os movimentos de como que foi a inserção dos bolsistas e o trabalho, como é que vem sendo deles, né, para pensar onde é que a gente vai puxando um pouco dessa discussão da saúde mental. Então, entre os meses de abril e maio, a gente costuma utilizar a metáfora, que foi uma metáfora criada por uma bolsista do projeto, uma médica que atua em União da Vitória, Suzane, ela é uma médica infectologista, e ela dizia assim que esse momento de abril, né, aqui para nós, ao menos, representava um momento que, na metáfora da Fórmula 1, que ela falou, é como se fosse aquele momento que a sinaleira lá tá vermelha, que o pessoal tá preparando os carros ainda, né, lá no box, tá verificando se o pneu tá ok, né. Um pouco essa metáfora para pensar que foi esse momento que a gente viveu aqui em abril, né. Em abril a gente não tinha registro de casos ainda na nossa região, então a gente foi podendo inserir os bolsistas no serviço e fazer toda essa preparação, né? Porque como tudo era novo, eles tiveram que criar fluxos de atendimento. Teve bolsistas que foram alocados num serviço da Sexta Regional, que todo o fluxo de atendimento da Covid foi criado pelos bolsistas do projeto, né? Então era um serviço de pronto atendimento, onde eles estruturaram fizeram a construção de uma tenda externa ao serviço para fazer a recepção dos usuários e triagem, criaram depois uma sala dentro do pronto atendimento para fazer o atendimento, fizeram toda a previsão do que era necessário naquele momento em termos de EPIs, né, para fazer esses atendimentos. Então, tudo foi feito nesse município pelo projeto, né, por exemplo, né. Em outros municípios, os nossos profissionais bolsistas entraram de modo complementar, né, atuando junto, né, construindo junto com profissionais da própria rede, né. A alocação dos nossos bolsistas nesse momento, então, foi principalmente nesses serviços aqui, serviços de pronto atendimento, né, os PAs,
unidades básicas de saúde, setores de epidemiologia dos municípios e serviços de referência para a Covid-19. Eu digo isso porque cada município dessas regiões teve uma estruturação dos fluxos para a Covid de modo diferente. Teve municípios que centralizaram toda a parte de diagnóstico, triagem e acompanhamento nos setores de epidemiologia. Teve municípios que descentralizaram o atendimento para as unidades básicas de saúde. Teve municípios que receberam incentivo federal para a criação do serviço de referência. Então, assim, cada município foi uma realidade distinta, né, conforme a estruturação da rede naquele município, né. Os nossos bolsistas, nesse primeiro momento do projeto, eles tinham 40 horas de atuação, depois passou para 36, e os médicos 20 horas, né. Então, esse primeiro momento de abril, maio, foi toda essa questão da estruturação dos fluxos, dos protocolos de atendimento, entender que EPI usa para qual tipo de procedimento, né? Quando é que usa aquela máscara N95, quando que usa uma máscara cirúrgica, toda essa questão, né? E que naquela época era muito... Hoje está mais assentado, isso não é mais uma questão, isso, né? Mas naquele contexto isso era questão, né? Tem uma especificidade da nossa região, que a 4ª Regional de Saúde, aqui em Irati, foi a última regional do estado a ter o primeiro caso registrado. Ou seja, quando a gente chegou no início de maio, não tinha nem caso registrado de Covid ainda na 4ª Regional de Saúde inteira, né? Na 6ª Regional tinha tido alguns diagnósticos, mas poucos, né? Então, isso só para falar desse tempo, né? Como é que ele vai correndo, né, nesses municípios, e por isso que a gente diz que foi um tempo de preparação, né, onde se trabalhou muito com a questão da prevenção, muito fortemente, né, para conter e evitar que a gente, ou para fazer o que se chamava de achatamento da curva, né, evitar esses primeiros casos. Então foi muito esse momento de abril e maio. Depois a gente tem um segundo movimento, que é entre maio e junho, que é o momento que começam a surgir os primeiros casos, na 4ª Regional, né? E aí é muito interessante que não tinha nenhum, quando surge o primeiro, vai meio que pipocando, assim, né? Em vários municípios da região começam a ter casos, e a gente observa que começa a subir, então, né? Tem uma subida da curva. Mas ainda é um pouco lenta no mês de maio, né? Então começa a surgir aqui uma preocupação em relação à questão da integralidade da assistência, de como prestar uma assistência integral também para essas pessoas, né? E é nesse momento também que começa a surgir uma preocupação um pouco maior em relação à saúde mental das equipes de saúde, das pessoas que, nesse momento, na nossa região, começavam a receber os diagnósticos, e da população em geral, né? Porque nessa pandemia ninguém está fora, né? Está todo mundo dentro, né? Inclusive a gente, como profissionais da saúde, ou eu como professor, a gente ocupa uma dupla posição, né? Posição tanto de afetado diretamente, quanto de ator nesse processo, né? E a gente responde sempre a partir desse lugar. Então, nesse momento, a partir de maio, junho, né, que a gente começa, dentro do projeto, a pensar na necessidade de enfatizar, né, ações relacionadas à saúde mental. Em junho, eu consegui fazer um remanejamento interno. Até então, a gente não tinha tido autorização para a contratação de outros bolsistas que não fossem aqueles previstos lá, né? Enfermeiro, médico e técnico de enfermagem. Em final de junho, eu consegui fazer uma solicitação de remanejo de vaga. Eu troquei uma vaga de um médico por 2 psicólogos, né? A gente estava tendo pouca procura, pouca demanda da inserção de médicos no projeto, então a gente conseguiu fazer o remanejo de psicólogos para vagas de psicólogos, né? E depois, em agosto, entrou também educador físico, né, no projeto. E aí, com a entrada desses profissionais, a gente criou, dentro do projeto, que a gente chamou de uma equipe volante, que era uma equipe que tinha bolsistas da área da enfermagem, psicologia, e posteriormente também da educação física, né? O objetivo dessa equipe volante era desenvolver ações em 2 eixos, né? Por que a gente chamou de equipe volante? A gente achou que não seria interessante a gente alocar, por exemplo, como a gente só tinha
um psicólogo, depois 2, a gente ficou pensando, a gente faz a alocação desse psicólogo no município da regional, ou a gente cria uma equipe volante que a gente chamou, que vai dar cobertura para todos os municípios, de uma forma itinerante, né? Essa equipe, ela circulou pelos municípios, principalmente com ações com equipes de saúde, né? Então, essa equipe, ela atuou com 2 eixos de atenção, né? Primeiro, o apoio psicossocial, as equipes que atuavam na linha de frente da Covid-19, nos municípios da regional. Então, a equipe volante foi criada especificamente na 4ª Regional de Saúde. Na 6ª Regional, que é a União da Vitória, foi feita uma outra montagem, né? E também essa equipe trabalha com a questão da educação permanente com essas equipes de saúde, né? Então, aí que começa a surgir a discussão sobre saúde mental também, né, vinculado ao contexto da pandemia. Então, a partir de junho e julho, que é o primeiro momento que tem o trabalho da equipe volante, né, tem 2 focos de intervenção. Um foco de intervenção da equipe são as intervenções grupais com as equipes de saúde dos municípios, e uma outra ação que foi desenvolvida foi a reativação de um comitê de saúde mental, um comitê intermunicipal. É um comitê que já existia, sempre funcionou, e quando iniciou a pandemia lá em março, esse comitê, ele simplesmente parou de se reunir. Então, no contexto da equipe volante, a gente reativou os encontros do Comitê Intermunicipal de Saúde Mental, que reúne representantes de saúde mental de todos os municípios da região. Então, nesse comitê, a gente teve o primeiro encontro em julho, da reativação dele, né, com um compartilhamento de experiências em relação ao que as equipes de saúde mental de cada município estavam fazendo, como elas estavam trabalhando, né, e depois, nos outros meses, a gente foi elencando temas também para seguir acompanhando as ações que cada município desenvolve e com temas também de formação, né. Então, essa foi uma das ações que a gente vem fazendo para fomentar as ações de saúde mental na região, mas eu vou falar um pouquinho desse trabalho da equipe volante em relação aos grupos com os trabalhadores nos municípios, né? É interessante porque a gente ouvia muito relato de trabalhadores que tinham demandas relacionadas a sofrimento psíquico, mas alguns projetos que foram feitos aqui, até pela universidade, de uma outra colega, de projetos de escuta de trabalhadores da saúde, né, eles tinham pouca demanda espontânea de procura, né? Então isso chamava muito nossa atenção, porque apesar da gente ouvir relatos que denotavam a questão do sofrimento do trabalhador, né, que atuava nas linhas de frente, os projetos que se propuseram a fazer uma escuta telefônica ou pelos meios web, né, tinham pouca procura, né? Foi aí que a equipe volante começou a atuar no sentido mais propositiva de ir até as equipes e poder trabalhar com as equipes, né, algumas demandas. Então, como é que esse trabalho foi operacionalizado, né? A equipe volante entrava em contato com as gestões dos municípios e os gestores dos municípios dividiam as equipes de saúde em grupos, né, até para não ficar grupos muito grandes, porque tinha a questão de não produzir aglomeração também, né. Então, era agendado, por exemplo, com o município Rio Azul, né, que é o município que tem aqui. Então, a equipe volante ia lá, passava o dia lá em Rio Azul e fazia ao longo do dia 4 grupos, por exemplo, com 4 agrupamentos diferentes de trabalhadores. Desses grupos participavam todos os trabalhadores da saúde, então, desde o vigilante da unidade de saúde, o motorista da ambulância, auxiliar de serviços gerais, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, agente comunitário de saúde, todos os trabalhadores da saúde eram convidados, né, a participar dos grupos, né. E nesses grupos, geralmente tinha 2 momentos, né, um primeiro momento onde cada pessoa falava um pouco como estava sendo a experiência em relação à pandemia, né, era um momento muito de promover um acolhimento e poder falar sobre aquele momento, né, como que os profissionais vinham lidando com aquele momento. Então, às vezes, surgia pessoas que relatavam, por exemplo, a questão da ansiedade, a questão do uso de medicação, que estratégias estavam tomando também para diminuir a ansiedade ou para conseguir trabalhar naquele contexto, né, isso surgiu muito nos grupos. E num segundo momento dos grupos,
era discutido também um pouco um panorama da região. O que a gente percebeu é que tinha uma certa, aquilo que eu comentei antes dessa veiculação mediática, né, que modulou o nosso modo de sentir e perceber a pandemia. Nem sempre esse modo ele é condizente com a realidade do que vinha sendo percebido na região em relação aos diagnósticos, né? Então, por exemplo, assim, o que eu quero dizer com isso? Tinha uma ideia no início de que toda pessoa que tem Covid vai ter febre, né? De que febre vai ser, tanto que tinha no início um critério diagnóstico que era ter febre e mais alguma coisa para poder ser diagnosticado e ter indicação de fazer o teste da Covid aqui pelos protocolos da região, né? Quando eles começaram a ampliar a testagem e começaram a pegar casos mais leves, quando a gente fez o quadro de sintomas que as pessoas descrevem, a gente viu que hoje, por exemplo, no quadro de sintomas, né, menos da metade das pessoas que têm Covid tem febre. Então, isso destoava muito do que era a percepção lá no início, de que todos teriam febre, de que todos se tornariam um caso grave, de que todos demandariam um hospital, sem querer sem querer não, né, mas pelo modo como foi difundido a Covid, né, se criou essa ideia de que todos, né, se generalizou aquilo que na verdade não é o de todos, né, o que é uma porcentagem de pessoas que vai apresentar, né, os quadros de agravamento, né. Então era dado um pouco esse panorama para as pessoas também modularem um pouco essa percepção, ou remodularem, né, a percepção que elas tinham em relação à pandemia, e também era feito um trabalho com algumas atualizações mesmo em relação a protocolos, informações, dentro desse eixo da educação permanente, né? Então, os grupos nos municípios tinham essas duas funções. Dos 9 municípios da 4ª regional, em 7 municípios foram feitas essas intervenções. 2 municípios não conseguiram se organizar, que são os 2 municípios maiores, naquele momento, ao menos de junho e julho, né? Não conseguiram se organizar para fazer esse trabalho. Agora, a gente está numa segunda rodada que esses municípios também foram englobados, né? Conseguiram organizar escalas, né, para que eles pudessem parar naquele momento e passar, né, por esse momento junto com a equipe volante, né. Então, o que a gente percebe aqui é que a informação, ela é um meio de produzir mais segurança e autonomia na atuação, né. É um meio de nos fortificar também do ponto de vista da saúde mental, né? Em relação aos aspectos abordados nas intervenções, também era abordada a dificuldade das equipes em relação à atualização de informações. O que a gente observou é que tem uma mudança de protocolos e orientações com muita frequência. E as equipes muitas vezes têm dificuldade de acompanhar a rapidez e agilidade com que esses protocolos se modificam. Esses protocolos se modificam em função das informações novas que a gente tem sobre o próprio vírus, mecanismo de ação, funcionamento, mudam em decorrência das pactuações que o Estado faz também, né, em relação à questão do teste. Então, no início, por exemplo, lá em março, abril, para alguém ter indicação para fazer o teste da Covid, tinha que ter sintomas graves. Então, não era só chegar com uma síndrome gripal, tinha que estar com febre, estar com mais uns sintomas de síndrome gripal, para poder ter indicação de fazer o teste, né? Na medida que o Estado e os municípios conseguiram criar mais convênios para o processamento laboratorial dos testes, né, os próprios protocolos foram ficando mais flexíveis, né? Hoje, por exemplo, se eu chegar num serviço e eu disser que eu estou com coriza, né, no nariz e com dor de garganta ou 2 sintomas gripais, eu já vou ser encaminhado para fazer o teste, né? Então, assim, muitas vezes era difícil para os profissionais ter uma certa plasticidade, digamos assim, né? Que a gente, até é um termo que a gente usa na saúde mental, e que eu trago para cá também, né? Para conseguir se adaptar a todas essas novas informações e protocolos que vão surgindo, né? Então, o trabalho da equipe volante foi também nesse sentido de auxiliar as equipes, né? Orientar também em relação a isso, né? A gente também observou muitos problemas no fluxo de comunicação das equipes, então, às vezes, uma comunicação muito centralizada e modos de repassar informação que nem sempre eram, de repassar informação e se comunicar que nem sempre eram efetivos, né?
também essa questão da expectativa produzida e de o que veio se mostrando como a realidade da Covid. Uma coisa que aparecia muito também nos relatos dos profissionais era essa relação pessoal e de trabalho, e o que mais surgiu, acho disparadamente, assim, foi o receio de levar o vírus para casa. Isso era muito comum nos profissionais de saúde, né? Essa ideia de que... Então, vários profissionais relatavam, por exemplo, que os filhos estavam morando com os avós, né? Ou teve o relato de uma profissional, por exemplo, no início da pandemia, que ela se mudou para a garagem da casa dela, ela fez da garagem dela tipo um mini apartamento, colocou geladeira, colocou cama, colocou tudo na garagem, e o resto da família ficou no resto da casa, e aí um não tinha contato com o outro, né? Então, várias coisas que aconteceram, e que as pessoas ali conseguiram levar por um tempo essas relações, e depois de um certo momento começaram bom, mas até quando a pandemia vai? Até quando eu vou sustentar esse distanciamento da família? Ou pessoas que já estavam também refazendo esse caminho, né, já tinham se voltado a integrar com a família, mas aí compartilhavam como que elas vinham fazendo isso, que tipo de cuidado elas tinham, né, para supostamente não levar o vírus para casa, né. Então isso era um tema muito recorrente dentro dos grupos, né, e motivo de bastante sofrimentos também. Também teve muito forte nesse momento a estigmatização dos profissionais de saúde. Eu lembro uma profissional que relatou, uma bolsista nossa, na verdade, numa reunião que a gente fez, né? Ela disse que ela morava num apartamento e dividia apartamento com mais uma pessoa na cidade onde ela mora, e que um dia a outra pessoa esqueceu a chave e ela foi deixar a chave com o porteiro. E aí o porteiro não quis ficar com a chave. Disse assim, não, eu não posso pegar a chave que tu está me dando para deixar com a outra pessoa. E ela ficou assim, mas tu sempre faz isso, tem algum problema? Não, é que agora, né, você é profissional de saúde, né, então assim, não posso tocar no que você toca, sabe, não posso me aproximar de você. Quando, na verdade, a gente sabe, né, gente, que, por exemplo, não teria nenhum problema se ele pegasse a chave e passasse álcool gel na mão depois, né, então ia estar resolvido o problema, era só passar, podia pegar a chave, depois passava álcool gel na mão, estava ok, né? Não precisava demarcar aquela pessoa como sendo a pessoa perigosa, né? Então, em alguns momentos surgiu esses relatos dos profissionais de saúde, desse processo de estigmatização deles, como sendo as pessoas perigosas, e a gente trabalhou muito que tem um aspecto perigoso em relação a essa percepção social, porque aí acontece assim, né? Eu vejo o profissional da saúde como uma pessoa perigosa que eu não posso me afastar, mas tudo bem eu me reunir, fazer um jantar ou um almoço em família no domingo, né? Sendo que hoje, ao menos o relato que a gente tem aqui do nosso município, que a maioria dos casos de infecção hoje que estão ocorrendo são em encontros, principalmente encontros familiares, né? Esse levantamento foi feito aqui pela epidemia do Irati, e eles chegaram a essa constatação. Quando vem um caso, geralmente logo na sequência já vem outros relacionados à mesma família, pela questão dos encontros familiares nesse contexto agora de flexibilização da pandemia, né? Então, o problema da estigmatização, além do efeito para o profissional de saúde, é que cria uma ideia falsa na população de que eu localizo o que seria o risco naquela pessoa, e eu crio imaginariamente uma ideia de que outras pessoas não teriam risco, né? Então, a gente trabalhou também bastante isso, né? Então, nessas intervenções, vou dar alguns exemplos de coisas que surgiam, já tenho dado algumas, né? Então, a gente observou, por exemplo, teve uma intervenção que eu fui no município, fui junto com a equipe, e surgiu uma dúvida de uma técnica em saúde bucal, que ela não tinha certeza sobre qual EPI ela tinha que usar, porque ela dizia assim, eu sou técnica em saúde bucal. Aí o dentista tem que usar aquela máscara N95, né? É recomendado como EPI para o dentista. Mas ela, que também estava na sala e participava dos procedimentos, ela disse, eu não estou tendo acesso a N95, então isso me provoca muita insegurança e ninguém consegue me dar um respaldo de por que eu não preciso usar N95 se o dentista está do meu lado e usa, né? E eu não me sinto segura no meu trabalho. Então, isso produzia sofrimento nela, né? Então, nessa intervenção, a gente até tinha um dentista também no grupo, e a gente perguntou para eles, vocês já se reuniram alguma vez com a equipe do município, né? Eram 2 ou 3 dentistas, eram 6 técnicos
de saúde bucal, né? Vocês já se reuniram para discutir em conjunto entre vocês e ler as resoluções sobre a questão das EPIs? Aí eles falaram não. Então, será que não seria o caso de vocês se reunirem, de formar um coletivo para isso? Porque, assim, a gente não pode entender que essa dúvida é individual dessa técnica. O próprio processo de trabalho dela tem que responder no sentido de dar segurança para ela, né, de qual EPI ela tem que usar ou não. Aqui eu vou indicando para vocês o que a gente está entendendo como um suporte de saúde mental. A gente dá um suporte de saúde mental para a pessoa não só quando a gente vai lá e cria um serviço de escuta telefônica, e nada contra isso, tem sua função a escuta telefônica, né? Mas a gente também cria uma condição de saúde mental quando a gente cria e provoca uma condição ou ambiente de segurança para esse profissional atuar. Quando ele se sente inseguro em relação às recomendações, às informações, isso provoca também, né, na nossa compreensão, um sofrimento psíquico, né? A gente observou também situações onde houve sobrecarga em relação à questão de quem fazia, por exemplo, as coletas de exame, né? Aquela coleta do cotonete, né? Que tem que colocar a cotonete na narina para fazer a coleta, né? Da secreção ali para poder fazer o exame, né? Então, aconteceu com uma bolsista nossa, por exemplo, que ela foi colocada num local, num serviço onde só ela fazia as coletas, e ela passava o dia inteiro fazendo coleta. Então, chegou um momento que ela disse assim, eu tô noiada já, porque eu passo o dia lá, teve um dia que ela disse assim, hoje eu fiz 40 coletas, né, e eu tô achando que eu tô também com Covid. Por mais que ela usasse toda a paramentação, e ela era ela tinha os cuidados, as EPIs, ela disse assim, é tanta gente e tantos que em certo momento começaram a dar reagente, né, lá em julho, foi um momento que a gente teve um ápice, assim, né, da pandemia aqui, que ela disse assim, eu tô com medo de estar também, né, por mais que, de fato, depois ela teve sintoma, ela fez o teste e ela não tinha Covid, ela estava com um processo de rinite alérgica, mas, diante dessa situação, a gente começa também a fantasiar, né, mas a fantasiar frente a uma situação que é disposição constante. Então, nesse serviço foi negociado, por exemplo, que ela não passasse o dia inteiro fazendo as coletas, mas que pudesse ter um revezamento dos profissionais que faziam essa coleta. Por exemplo, um profissional de manhã, de tarde o outro, ou um profissional faz no dia inteiro, no outro dia outro. Então, assim, coisas do processo, do arranjo de processo de trabalho, né, que não sobrecarregassem tanto os profissionais e não deixassem eles com o sentimento de estarem tão vulneráveis ou expostos, né. Então, isso para dar alguns exemplos de como que a gente também atua em alguns momentos em relação ao processo de trabalho e como é importante a gente olhar para como os processos de trabalho estão arranjados, né? Porque os processos de trabalho também, eles podem estar arranjados de modos que também amplifiquem uma condição de sofrimento e vulnerabilidade, ou pelo contrário, dê para as pessoas, para os trabalhadores, uma sensação de proteção, né? Aí, uma relação que a gente faz também com a PNH, eu vou tirar um pouquinho do modo de... Eu vou parar a apresentação, vou continuar falando, né, mas sem a apresentação. Tem só um exemplo também que a gente observou, mas eu vou dar o exemplo depois. Muito do que a gente foi amparando a nossa discussão sobre saúde mental na pandemia foi a partir da perspectiva da Política Nacional de Humanização, porque a gente entendeu que a política de humanização ela possibilita um modo de olhar para a saúde mental mais coletiva, né? Não tanto numa perspectiva individualizante. Então, como eu falei, por exemplo, eu acho que tem lugar e tem espaço para as intervenções que se propõem fazer os call center, psicológico, teleatendimento psi, né? Mas muitas vezes elas podem ter um caráter muito individualizante no sentido de que é aquele sujeito trabalhador ou sujeito da população que é visto relatando seu sofrimento para um sujeito que não vai intervir numa equipe de saúde, né? E nossas intervenções, pelo contrário, com o trabalho da equipe volante, a tendência que a gente teve foi de tentar intervir sobre a organização do processo de trabalho, para que esses modos de organizar o processo de trabalho nos serviços de enfrentamento à Covid fossem mais humanizadores, né? E com isso a gente estaria promovendo saúde mental. Então a PNH ela propõe isso, né? Que é uma atenção à dimensão subjetiva que perpassa todo o processo de adoecimento,
e todo o processo de fazer saúde, né? O que a gente aponta também é que o SUS tem muitas potencialidades, mas também desafios e potencialidades que são anteriores à Covid-19, mas que no contexto da Covid-19 acabam se expressando também. Então, certamente uma potencialidade do SUS foi toda a capilaridade do sistema e a capacidade que ele teve de fornecer uma resposta a essa pandemia, né? E aí a gente pensar o que é um sistema público, universal, com os princípios de amplitude que o SUS tem, né, e que capacidade de resposta ele teve frente à pandemia, que eu considero que tem sido uma resposta bastante efetiva, mas também a gente tem muitos desafios, né, como, por exemplo, a fragmentação da atenção, a hierarquização das equipes, o baixo grau de democracia institucional. Então, esses são desafios que já eram anteriores à questão da Covid e que se expressam também na Covid, né? Teve uma situação, de modo geral, a gente sempre, os municípios, nossa relação do projeto com os municípios é muito boa, mas teve um serviço no município, por exemplo, que houve uma situação que a bolsista me ligou um dia bastante preocupada, e ela disse, Gustavo, tá difícil ficar naquele serviço, porque hoje a coordenadora do serviço me disse que eu fiz uma demanda, fiz uma reclamação em relação a um modo de organizar o serviço, e ela disse quem eu era para fazer alguma reclamação, se eu era só uma bolsista, eu não era nem uma trabalhadora da rede de saúde, né? E aí ela ficou super chateada com a situação, enfim, me procurou, e aí depois eu fui falar com essa coordenadora para entender o que aconteceu, e ela repetiu a mesma coisa para mim, né? Imagina, Gustavo, essa pessoa é uma bolsista e vem aqui querer cobrar alguma coisa. Eu disse, opa, né? Como assim é uma bolsista? Ela é uma trabalhadora, a única coisa que diferencia dela é o vínculo. Ela não tem menos direito ou mais direito, ela tem o mesmo direito que qualquer outro trabalhador da cidade de saúde, né? E aí até foi um local que a gente acabou rompendo depois com a alocação de bolsista, né? Porque teve um momento que eu falei para ela assim, olha, se a compreensão de vocês é essa, que o bolsista pode menos ou tem menos direito, eu não vou poder, porque no momento ela dizia para eu tirar aquela bolsista e colocar outra lá, né? E aí eu disse, bom, mas se a compreensão de vocês é essa, nenhum bolsista vai poder pisar aí então, porque vocês não trabalham com humanização. Se vocês quiserem trabalhar numa outra perspectiva, a gente se propõe a trabalhar junto. Daí ela disse, não, então acho que vamos deixar um tempo sem, né? Mas então, só para pensar assim, já é um serviço que funcionava com uma lógica bastante hierarquizada de relações, né, onde tem alguém que manda e alguém que obedece, aí o projeto é inserido ali, acaba reproduzindo também essa lógica e dificultando, né, o projeto e as ações acontecerem, né. Então, são problemas anteriores ao SUS, né, mas que acabam também se expressando nesse contexto da Covid, né. Então, nesse sentido, para nós, a gente foi construindo essa compreensão de que estar atento à saúde mental implica em proporcionar condições adequadas de trabalho, de segurança para a atuação e de reconhecimento desses profissionais, né? O profissional ele precisa se sentir reconhecido nesse processo, precisa se sentir seguro em relação às informações que a gente possibilita para ele atuar de uma forma adequada nesse sistema, né? Então, isso que era o que eu dizia, que eu acho que é uma forma um pouco diferente que a gente tem trabalhado. Também tem uma questão assim, né, gente, no estado do Paraná, todas as regionais de saúde têm projetos como esse que eu estou falando, mas o único projeto que é coordenado por um psicólogo é o nosso, né? De modo geral, quem coordena esses projetos nas outras universidades são, principalmente, profissionais de enfermagem, em alguns casos médicos, farmacêuticos, dentistas. Acho que são os profissionais mais têm, né? O nosso projeto é o único que tem o psicólogo como coordenador do projeto, e foi o primeiro projeto que conseguiu fazer um remanejamento para inserir o psicólogo, né? Poderia ter sido outros profissionais de saúde mental, né, gente? Mas na realidade da nossa região, lembrei da Ana ali, por exemplo, que é terapeuta ocupacional, e tem outras áreas da saúde mental, mas na realidade da nossa região, pela própria influência da universidade, né, tem uma influência grande o próprio curso de psicologia, né? Então, por isso, naquele momento, a gente sabia que teria maior facilidade, né, de inserção de psicólogos para pensar a saúde mental. Outros projetos no estado também, eu acho que hoje todos praticamente têm psicólogos inseridos,
mas o nosso projeto foi o primeiro que deu esse salto para tentar pensar a questão da Covid não só numa perspectiva biomédica, né, mas para pensar numa perspectiva mais integral e com essa dimensão do apoio psicossocial, né. Um pouco encaminhando para uma consideração final, né, gente, o que a gente tem percebido do projeto, então, é que ele tem proporcionado um auxílio ao SUS dos municípios, né, para fazer a montagem dessas linhas de trabalho para prevenção e para assistência no contexto da Covid-19. O único local que a gente não teve inserção de bolsista foi em hospital, porque na nossa região não tem nenhum hospital 100% público, todos os hospitais são filantrópicos, Santa Casas, e aí só era permitida a inserção em locais 100% SUS, né? A gente percebeu que o projeto, com essa inserção significativa de profissionais, né, possibilitou o incremento dessa capacidade de resposta do SUS, também possibilitou o apoio e qualificação do trabalho das equipes. Estou falando do projeto aqui de uma forma mais ampla. Em União da Vitória, a gente não teve a formação de uma equipe volante, não com o caráter da atenção psicossocial, mas sim com o caráter da educação permanente, muito forte, né? Então, no início tinha 4 médicos vinculados também à equipe de União da Vitória, que davam todo o suporte e auxílio para os municípios fazerem esses arranjos dos fluxos, né, organizativos da Covid. Acho que muito fortemente a gente tem preconizado também a questão do reconhecimento para a atuação desses profissionais e a função histórica que eles desenvolvem. Muitas vezes eu fico me perguntando que sentido tem para esses profissionais atuar no projeto, né? E um dia uma bolsista falou, ela disse, nossa, eu estou fazendo parte de um processo histórico, né? A gente não viveu uma pandemia desse jeito antes, a gente não sabe se vai viver de novo, e ela se sentia muito realizada por, nesse momento da pandemia, poder fazer parte dessa história enquanto alguém que atuou na pandemia. Eu achei muito significativo quando eu ouvi esse relato dela, porque, às vezes, como coordenadora, eu ficava pensando, nossa, a gente está colocando bolsistas para atuar na linha de frente, será que a gente não está expondo as pessoas? Será que a extensão é uma forma interessante de fazer isso ou não, né? E aí, muito significativo quando a gente começa a ouvir esse tipo de relato, né? O projeto também auxiliou nesse reconhecimento da dimensão subjetiva das ações em saúde e numa aproximação da universidade com os serviços de saúde. Então, muitas vezes é uma coisa que me incomoda muito quando perguntam assim, então, Gustavo, vocês estão parados, né? Vocês estão só online, né? E, ao menos no projeto, a gente está... E não é o único projeto, né? A gente tem vários outros projetos que a universidade desenvolve nesse contexto, e são ações que têm um impacto, tão interface com serviços de saúde, promovendo ações, e desde o início, em função do projeto, eu não vivo uma situação de total isolamento, né? Eu tenho essas inserções em serviço como um profissional teria, por exemplo, né? Então, acho que recoloca o papel da universidade, a função dela, né, nessa relação do ensino com a prestação de serviço, né? E numa articulação que a gente vem tentando fazer também, que é dessa articulação do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a partir desse projeto de extensão, eu já desdobrei um projeto de iniciação científica. Hoje eu tenho 3 alunos de iniciação científica que iniciaram as ECs agora em setembro, com projetos voltados à questão da Covid, e projetos de ensino também, né? A gente dá eu dou uma disciplina de saúde coletiva com mais 2 colegas da área eu sou psico, tenho uma colega fono e um colega educador físico, e um dos trabalhos da disciplina, né, que a gente está dando por via remota, é que os alunos entrevistem, entrem em contato com esses profissionais e entendam a resposta do SUS a partir da experiência dos profissionais, né, e da autoria que esses profissionais vêm desempenhando no seu fazer, né. Então, estar no projeto também, né, tem proporcionado essa articulação da extensão com a pesquisa e com o ensino, né. Assim, acho que basicamente é isso. Eu não sei se é muita coisa, gente, muita informação, né, não sei se dá para entender um pouco, mas acho que a ideia é talvez abrir mesmo um pouco para a conversa, para ver se isso também dialoga com outros trabalhos de atenção psicossocial e saúde mental, se alguém tem feito nessa perspectiva também, né, ou outras perspectivas também. Como eu falei aqui, acabei voltando um pouco mais para a questão da saúde dos profissionais de saúde, em função do projeto, né, de como a gente tem atuado, mas sei que tem vários outros projetos também em relação à população em geral,
ou mesmo em relação ao profissional de saúde com outros focos, né? Então, acho que a ideia é poder abrir um pouco o debate para outras experiências também. Gustavo, me diz uma coisa. As pessoas têm procurado muito psicólogos como tu coisa assim, para por causa da pandemia mesmo, que está tendo muita caso de gente tentando tirar a vida, coisa assim, pensando por causa da pandemia e coisa, e de estar só preso dentro de casa, coisa assim. Acontece muito? Era isso que eu queria saber de ti. Eu posso trazer um pouco a experiência. Neide, assim, teve numa das reuniões do Comitê de Saúde Mental, que reúne vários profissionais aqui da saúde da região, né? O que eles relataram é que nesse período de confinamento eles perceberam uma ampliação de problemas relacionados a álcool e drogas, e perceberam uma ampliação também de algumas problemáticas que já não estavam nas famílias, mas o fato de ficar confinado ressaltou algumas questões, né? Então, eles disseram que naquele período ali de março, abril, foi um período que tudo meio que parou, né? Os profissionais não estavam indo fisicamente no serviço, estavam mais fazendo atendimentos remotos. Depois eles começaram a voltar com os atendimentos presenciais também, e que nesse momento, essa reunião foi em julho, eles falaram que eles percebiam um aumento de procura, bem significativo, né? Associado à questão de diminuição de renda, pessoas que perderam o emprego, várias situações desse tipo, assim. Então, assim, é a percepção deles, não que a gente tenha feito um estudo para saber se aumentou ou diminuiu numericamente, né? Mas a percepção deles é que estava aumentando, sim, a procura. Não sei se isso te responde, né? Pode falar, Neide. Não, Gustavo, bom dia, eu faço parte também do grupo Mago do 7, doutora Kátia, e eu também lidei muito tempo com a questão da área de saúde, fui conselheiro de saúde, fui presidente do Conselho de Saúde na minha cidade, hoje estou em Santa Maria, mas assim, eu queria saber da parte psicológica, assim, que vocês tratam, a questão assim dos familiares que tiveram alguém com Covid, que perderam alguém da família com Covid. Como é que vocês tratam a questão da área psicológica dessa família, porque fica afetada, né? E também assim, uma outra pergunta na mesma, assim, a questão assim, ó, como é que vocês estão fazendo campanhas porque tem pessoas assim estão adoecendo psicologicamente por medo, né? Por medo, tinha um sobrinho agora que todos os sintomas de Covid, mas é tudo psicológico, né? Como é que vocês estão tratando essa área, assim, da questão, assim, como é que vocês estão tratando isso junto à comunidade? Eu vou propor que eu responda, mas que a gente faça uma rodada para ouvir outras pessoas sobre isso que é Rinaldo perguntou? Tá. Por exemplo, aqui na nossa região, como eu falei, né, a gente demorou para ter casos de infecção e demorou para ter óbitos também. Hoje, na minha cidade, houve, acho que, 12 óbitos até hoje por Covid. Eu não tenho bem o dado atualizado, né? E esses óbitos foram a partir de julho, se eu não me engano também, né? Então, essa preocupação em relação a como lidar com a questão dos óbitos, ela é um pouco mais recente, né? Até então, a gente estava muito preocupado com a saúde mental no sentido de quem era diagnosticado, a questão do estigma. E é interessante porque muda muito rápido também, né? A gente assim, a gente tinha uma preocupação que era há 2 meses atrás, que não é a mesma agora. Por exemplo, a gente fez uma reunião de acompanhamento com os bolsistas. No início da pandemia, as pessoas queriam fazer teste, queriam saber por que é tão restrita a distribuição de testes, né? Hoje as pessoas estão fugindo do teste, as pessoas têm medo de fazer teste, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não vou levar meu filho, tem 3 anos, ele está com síndrome gripal, né? Mas se eu levar lá na unidade, vão querer botar aquele cotonete nele, eu não vou deixar fazerem um exame nele. Então, assim, está surgindo coisas que, para mim, me pegou um pouco, eu disse, nossa, sério,
ou pessoas com receio de ficar, se eu for diagnosticado, eu vou ter que ficar em isolamento, então, estou com síndrome gripal, vou resolver em casa, porque eu não quero ser diagnosticado, se eu for diagnosticado, vão me dar o isolamento. A gente está lidando com questões, assim, isso foi, a gente fez 2 reuniões de acompanhamento agora, em outubro, e começou a surgir esse tipo de questão, que não era uma questão que tinha surgido até então. Lá atrás, as pessoas demandavam que tivesse mais, né? E agora está surgindo isso, medo de ter o diagnóstico, não às vezes pelo diagnóstico, mas por ter que ficar isolado, porque daí a equipe de saúde faz o monitoramento, né? Da pessoa que foi diagnosticada ou mesmo da pessoa suspeita, né? Então, a gente tem muita questão da saúde mental atrelada a isso nessa perspectiva também, né? Eu sei de algumas experiências, tem um ex-aluno meu que atua como servidor público numa prefeitura, que eles têm uma intervenção enquanto psicólogo no município dele, que sempre que tem um óbito, a equipe de saúde mental faz contato com a família. Eles não esperam ter uma procura espontânea, sabe? Se a família quiser, eles fazem, tem uma relação direta do sistema de vigilância epidemiológica, que faz o registro dos óbitos, por exemplo, né? Que avisa essa equipe de saúde mental e ela faz o contato com a família e faz o aporte psicossocial, né? Então, até agora, acho que foi a experiência mais significativa que eu vi, assim, estruturada também, né, que me foi relatada em relação à questão dos óbitos. Tem municípios da nossa região que não tiveram nenhum óbito, e teve situação de ter um óbito. Então, assim, como são municípios, a maioria dos municípios da minha região são municípios pequenos. Tem os municípios sede, que tem 60 mil habitantes, e ao redor são municípios com 15 mil habitantes, de modo geral, né? Então, esses municípios que não tiveram óbito ainda não estruturaram, né, uma intervenção em relação a isso. Mas aí acho que a gente pode fazer uma rodada para ver. Santa Maria, por exemplo, certamente tem uma outra dimensão, por ter quase 300 mil habitantes, certamente vai ter um outro número, né, e que a gente fala que os números sempre são pessoas, né, então tem uma outra demanda no sentido de uma estruturação de ação, né. Não sei se o Douglas ou alguém pode falar sobre como está sendo. Gustavo, eu queria me sentir convidado, queria te agradecer pela tua fala, assim, e acho que pelo menos, eu não sei como os outros bateu, mas para mim bateu bastante como no lugar de trabalhador, assim, sabe? Eu acho que ajudou a pensar questões que estão nos atingindo até hoje, assim, né? E que a gente não tem muito suporte para pensar elas, né? Essa história, e aí nessa experiência de viver como trabalhador nessa história do Covid, esse sentimento de falta de informação, né, de protocolos que mudam muito rápido, de uma falta de um direcionamento também a partir da gestão, né, uma posição sem uma certa condução, uma condução muito vaga, né, produziu um certo sentimento de paralisia. E aí, eu gosto sempre de marcar que é esse espaço aqui que a gente conseguiu construir para nos dar um certo fortalecimento, pelo menos como eu me sinto, assim, né? Porque antes desse espaço na quinta-feira, a gente estava muito solto, né? E felizmente a gente tem essas redes, né, que se organizam muitas vezes de uma maneira mais orgânica, né? No caso de essa rede da GAN, a gente tem desde 2015 fazendo, né? E é por aí que a gente conseguiu se rever de novo, se juntar entre trabalhadores, usuários, acadêmicos, e aí sim começar a conseguir pensar junto, assim, o que a gente faz, o que não faz, e minimamente deu um certo norte, né, que poderia ter sido outro se talvez fosse, né, com projetos fosse, né, como se tivesse um projeto de apoio como que tu fizeste aí, né, enfim, ou se tivesse uma gestão com uma outra forma de lidar com o assunto, mas foi o que a gente conseguiu, né, e também tem essa coisa, que a gente trabalha porque a gente, com possível, né, com dadas condições do contexto, né. E aí, Santa Maria, a gente está estava olhando aqui, a gente tem 91 óbitos, né, e 5.700 casos, praticamente, confirmados.
né? Mas, para dar um exemplo, assim, quando bate a pandemia aqui, a gente fecha nos CAPs, né? A orientação fecha os grupos. E tu pensa que é um CAP sem grupo, sem oficina, né? E o serviço de saúde mental sem grupo de oficina. E aí tem um processo de medicalização tremenda, né? Vivi na pele aqui, a gente vive até hoje nos efeitos disso aqui, né? No sentido de que tem que ofertar quando tu acolhe um sujeito, né? Sem as outras ofertas. E aí a medicalização e a psicologização é o que fica, né? No sentido, ou acolhe e marca para o psiquiatra, acolhe e marca para o psicólogo, né? De uma maneira muito tradicional, né? E aí a gente também foi vendo que, tentando, a partir desse grupo, ver questões online, né? De atendimento remoto, mas mesmo assim é muito difícil, até hoje a gente não tem, né? Mas aí tem aquela parte que eu achei muito importante dessa fantasia da infecção, né? Da proteção, no sentido de a equipe trazer que a gente não quer os estagiários aqui dentro, porque são pessoas que possivelmente podem nos infectar, né? É uma questão. Ou então, vamos fazer rodízio, mas não dá para fazer rodízio, porque totalmente é trabalhador e não é autorizado pela gestão, então não tem como fazer rodízio. Por mais que tinha protocolos do Estado que indicassem talvez essa ideia, né, de diminuir, não tinha como fazer rodízio, a gente tem que estar aqui da mesma forma. Mas essa fantasia da infecção eu achei muito, muito interessante, que é o que a gente tem que estar lidando o dia inteiro, né, sem segurança, né? Por exemplo, agora a gente chegou ali por julho, a gente começou a se incomodar, assim, chegou no extremo do incômodo da história de acolher e mandar para o médico só. Poxa, a gente tem toda uma história, toda uma série de práticas, a gente está vendo um caso aqui retomando todo um processo de produção de geração de renda, todo um projeto. No ano passado a gente começou a investir forte, daqui a pouco vira uma medicalização, né? E aí a gente começa a se incomodar com isso e aí começa a querer retomar as oficinas. Só que o sentimento é esse, né? Aí retoma como nesse processo porque também as informações não são muito precisas, não são, né? E aí vem aquela coisa, tá, mas e como que vamos colocar as pessoas? Como não vamos? Tanto que daqui a pouco, nessa coisa de por onde eu vou me apegar, eu paro para olhar o documento orientador para RAPs do governo do Estado, que foi lá do final de março, dou uma retomada, e o documento não fala em que tem que fechar os grupos do CAPES. Fala em grupos com até 10 pessoas. Né? Pode ter guardadas as devidas precauções, com monitoramento de febre, né? Só que daqui a pouco, do jeito que a coisa vem que tu fechem e azar, né? Se virem. Né? Tem texto que a gente lia essa semana com os alunos lá, que o cara falava na periferia, eles usam a civirologia. Né? Mais ou menos aqui também, assim, se virem, dê jeito. E aí o jeito, às vezes, é em detrimento do cuidado das pessoas mesmo, né? Porque daqui a pouco se dava para ter continuado com algumas ações coletivas, né? Mas se tu não tem um certo suporte para o trabalhador se sentir confortável, reconhecido e, né, que tem uma coisa mais lícita, né? Tem uma tendência daqui a pouco cada um fica na sua, e quanto menos me mexer. E a questão que daí a gente vai uma questão que pega muito para nós, pelo menos, e trago para a equipe. Como é a nossa função enquanto atenção psicossocial na pandemia, gente. A gente vai simplesmente se fechar e medicalizar todo mundo. Então, para que, né, isso, numa época de desmonte de política pública, é um prato cheio, né? Para daqui a pouco, o CAPES é isso aí mesmo. Né? E hoje, essa semana, a gente tem uma reunião aí com os efeitos disso, uma reunião para a NASP, onde aparece isso bem explícito, assim, a história de
uma demanda da atenção básica deles estarem com a gente, né? E de um certo afastamento. E aí a gente... Eu fiquei muito assim, sabendo que a gente está fazendo o possível, mas também com um desafio de o que a gente faz agora, né, também, porque ali a gente tem que ler isso como um certo pedido, um analisador de uma relação que tem que estar olhando, né, tá, e agora, como é que o CAPES entra com a gente? Então, acho que foi bem bacana, cara, essa tua... Sei lá, fiquei pensando nessas coisas, sabe, Gustavo? Me atingiu bastante o que tu falou, no sentido de que o quanto a gente tem que ter as informações claras, a gente tem que ter um processo de condução, a gente tem que ter discussão para poder... Porque está muito... O sentimento é de isolamento, e esse grupo aqui nos deu, pelo menos para mim, um rumo. Mas daqui a pouco a gente se fortalece aqui, vai se fortalecendo a equipe, né? Vai formando uma cadeia, né? Mas é isso. Ótimo. Posso aproveitar a tua fala, Douglas? É Cláudia. Pode ser? Claro. Tudo bom, gente? Bom dia. Meu nome é Cláudia, coordeno a política atual de saúde mental do município de Santa Maria. Não consegui participar integralmente, né? Porque em função das demandas de gestão mesmo, mas achei muito boa a tua fala, Gustavo. Realmente, e sou solidária à tua, Douglas, no sentido que Santa Maria, quando se organizou em relação à Covid, à saúde mental, no caso, primeiro que as primeiras ações a gente pensou inicialmente, Gustavo, em fazer assim, bom, vamos ter que acolher a população, né? A gente imaginava que a população ia querer um acolhimento em relação a isso e querer uma orientação em relação ao que fazer, enfim. Então, conseguimos os celulares, né, mas com uma certa restrição de ligação, aquelas coisas que são questões de gestão mesmo, né, o celular era um celular funcional para os serviços poderem entrar em contato, né, e as pessoas também, que nós tivemos em Santa Maria o Lauduz, não sei se tu chegaste a ouvir falar sobre o Lauduz, então, com a diferença do Lauduz, nós daríamos o retorno no outro dia, íamos acompanhando até a necessidade de um atendimento presencial. Quando o Douglas fala a respeito, né, de não ter no Estado, na verdade, nós tivemos uma normativa do município, né, e foi mandado para o serviço inicialmente, e realmente desconfigura muito o CAPES, as questões de grupo, né, da ambiência, aquela coisa que é uma rotina de serviço mesmo. Em Santa Maria, a gente teve muita questão dos serviços, Gustavo, assim, ó, de reclusão, né? Tipo assim, não vou atender, a fila de espera vai ser do lado de fora do serviço. O pessoal preocupado mesmo, e talvez muito isso a ver com a fala do Douglas, de talvez mais orientação em relação à Covid, né? Eu acho que foi uma coisa nova para todo mundo. Então, com os telefones, a gente começa a ter um retorno 5 meses depois, mais ou menos, da população procurando, né? Eu acho que é uma forma diferente de acolher e de orientar, né? Aos poucos, eu percebo alguns serviços, como o CAPESI também retornando, mas a grande preocupação em relação à fala do Douglas, a gente monitorou os serviços, Gustavo, por 5 meses agora, né? Sobre os atendimentos, ver como é que estava sendo feito o matriciamento e tudo mais. E o que se destaca a longa distância é o atendimento psiquiatra. Sabe? Tipo assim, o serviço é composto por vários outros servidores, né? E longe, no acompanhamento dos atendimentos, de alguma forma parece que carimbando, assim, sabe? Bom, ele precisa ser atendido pelo psiquiatra, né? O restante da equipe, então, assim, quando que o CAPES enchia, quando chegava o psiquiatra, né? Alguns serviços, por exemplo, nós temos o Santa Maria Acolhe aqui, e o Santa Maria Acolhe começou a dar, que foi uma outra surpresa para nós, ficou disponível inicialmente para os serviços de urgência e emergência, aproveitar que eu estou sozinha aqui, estou suando já, assim, como... o Santa Maria Acolhe ficou inicialmente referência tanto para as vítimas, né, da questão da Covid, familiares, né, e usuários, como também para profissionais da urgência e emergência, que a gente imaginou em Santa Maria, nós temos
2 PAs, um que se configura até como policlínica, na verdade, mas que é uma porta de entrada também de urgência e emergência, e inicialmente ficou configurado para UPA as questões da Covid. Hoje está dividido, mas ficou para UPA. Mas, enfim, do próprio profissional que está numa linha de frente e vai ter que estar recebendo pessoas e com essa insegurança toda, né, de contaminar, de se contaminar, enfim. Para nossa surpresa, muito mais procurado pelo serviço de referência, que é o Santa Maria acolhe, os profissionais da rede de saúde, e não da urgência e emergência. Né, o que nos faz pensar até que, eu não sei, desculpa, eu posso ter passado alguma das partes da tua fala em relação à demanda, não sei como foi com vocês aí, mas a gente percebe como se o serviço de urgência e emergência que a gente se preocupou inicialmente já tivesse mais acostumado a lidar com essa questão. A gente percebeu muito isso na fala com o SAMU, né? Nós nos encontramos com todos os serviços e a gente percebeu a preparação do SAMU, no caso, que no mesmo momento disse, olha, deem prioridade a outros serviços, porque a gente vem mantendo a nossa saúde mental constantemente em função da nossa demanda, né? Então, gostei muito da tua fala, da parte que a gente pegou da saúde mental puxando uma referência na questão da Covid, né? Existe um plano que já foi para a gestão há mais ou menos um mês, né? Saiu um primeiro plano de saúde mental, em março mesmo, nós mandamos, né, para os serviços que complementava o plano do município, no caso, e um segundo em função da própria solicitação do Estado, né, que houvesse dentro do plano encaixado uma nova proposta de pós-Covid, durante o Covid, né, e anterior a isso, enfim. Então, o que eu percebi, assim, queria até ouvir, porque eu vi que o Prado Vepo está aí também, né, a Kátia está aí também, a Lígia, tudo bem, Lígia, como vai? Eu percebi isso, assim, sabe, uma questão de, mesmo com as questões dos EPIs, né, que a gente conseguiu regularizar e tudo, muito bem isso, assim, um pouco de distanciamento, tipo assim, ó, nós não somos um serviço de frente, né, então nós vamos manter e mesmo a gente sabendo da importância da saúde mental num momento como esse, mas não percebi, talvez exatamente pelo que o Douglas colocou, que eu achei que foi muito assim, ó, não foi talvez pela falta mesmo de informação, né, nós recebemos uma demanda de serviços muito grande dentro da gestão, tipo de usuários, né, que estavam indo, não estavam conseguindo também, com uma dificuldade em relação à Covid, né, então, e concordo com o Douglas, acho que um momento como esse só nos fortalece, né, eu não sei se tu conhece a nossa rede de saúde mental aqui de Santa Maria, Gustavo, qual é ela, tu conhece bem? Te conheço, inclusive, Cláudia, acho que tu não lembra de mim, mas eu lembro de ti. Eu fiz minha formação em Santa Maria, eu me formei em 2005 aí em Santa Maria. O teu rosto é familiar, assim, não associei o nome a ele. Né? Depois me distanciei um pouco, mas né, conheço, claro, não conheço os últimos anos, né? Mas fui da turma que tinha a Alexandra, a Sabrina, eu não fiz estágio no CAPES na época, não sou da mesma turma que elas. Ótimo. Sim, prazer. Então, assim, o rosto era conhecido, mas eu não associei ao nome. Então, e eu acho que tem várias coisas que você fala que é interessante mesmo, assim, eu acho que tem uma coisa da pandemia que ela nos coloca, eu costumo dizer, de uma dupla posição enunciativa, né? A gente primeiro é interpelado enquanto sujeito no mundo e também como profissional de saúde, acho que essa é uma grande questão, e eu acho que aí eu digo assim, muitos profissionais da área da saúde mental, acho que por uma dissociação com a saúde de modo geral, se viram primeiro interpelados como sujeitos no mundo. E depois meio que lembraram, opa, mas eu sou profissional, talvez eu tenho, e da saúde, né, às vezes parece que a saúde mental aparta um pouco da saúde, sabe, então as pessoas, o que eu vi muitos colegas, e eu levei essa discussão para o departamento esses dias, que eu via gente assim dizendo, a gente não pode ter tal coisa, se eu ficar com outra pessoa na sala, vou me contaminar. Gente, para aí, vamos estudar para ver como é que é a transmissão desse negócio, que não é assim, né, eu tô aqui, a pessoa tá ali, claro, a gente vai ter que criar uma condição, mas que condição é essa, né?
Eu lembro como uma agente comunitária falou, tinha uma discussão dos municípios sobre a agente comunitária fazer visita domiciliar ou não, né? E daí uma delas trouxe assim, eu fui fazer uma visita, e daí eu sei que eu não posso dar a mão, mas daí era um senhorzinho de 80 anos, que eu nem sei se ele sabe o que está acontecendo ou não, ele já chegou e me deu a mão. Daí a gente, o que tu fez? Não, ele me deu a mão, aí eu fui lá, passei álcool gel na mão, eu estava de máscara, né? Eu estava com uma máscara, perguntei se ele poderia usar, ele não quis usar, aí ele ficou à distância, então, né? Eu chego em casa, eu faço tal coisa, tá ok, gente. Entendeu? Tá tudo certo, né? Tudo certo, né? Daí ela passou álcool gel, botou álcool gel na mão dele também, né? Ela disse, olha, eu vou passar na minha, né? A gente se cumprimentou, vou botar na tua também. Aí fez o senhorzinho lá passar álcool gel na mão também, porque ela disse, sim, né? Eu tenho que cuidar. E assim foi levando, sabe? Então, assim, eu acho que teve uma coisa do início da pandemia, para mim, que ressaltou muito isso, né? Até na universidade, quando eu tive que ir para outro município, a direção disse, mas como assim, tu tem que ficar isolado, não pode... Tá, mas como é que eu assumi o projeto e não vou lá fazer? E desde o início, a gente faz reuniões com os encontros formativos, né? Claro, são 15 bolsistas, 20 bolsistas, num auditório de 100 pessoas, todo mundo distribuído, cada uma num canto, né? Mas a gente faz, entendeu? E ninguém pegou Covid assim. Muito álcool gel, assim, ao invés de passar bolachinha e balinha, passa álcool gel o tempo inteiro, assim. Então, mas então acho que ressaltou para mim muito isso, assim. Eu também não tinha esse domínio, né, da parte mais biomédica, né, como profissional de saúde mental. Acho que a gente não estava acostumado a isso. Sim. E eu acho que isso foi talvez uma coisa que tenha dificultado um pouco, assim, a gente se reconhecer para além de profissional de saúde mental, como antes de tudo a gente é profissional de saúde, no sentido mais amplo. E aí a gente discute tanto e bate tanto, às vezes, na medicalização, né, que daí vem uma coisa biomédica e a gente fica, que é a questão dos protocolos em relação aos cuidados, né, para evitar a infecção, que a gente às vezes olha meio, vou ter que aprender esse negócio agora, é um vírus, como é que ele se transmite? Sim, vamos ter que se apropriar disso também, né? Então, não sei, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sabe, Cláudia? E eu acho que sim, os profissionais de IPA, enfim, eles têm já um cotidiano que é um pouco mais tenso, às vezes. A gente aqui teve uma questão diferente. No município, por exemplo, teve uma morte de um técnico de enfermagem do hospital. Um técnico de enfermagem com 30 e poucos anos. Então, por exemplo, esse foi o momento que abalou muito a equipe daí, porque até então uma equipe que se via muito resistente, né? E, de repente, um técnico de enfermagem com 30 e poucos anos, sem nenhum fator de risco, pega Covid, é internado, passa por todo o procedimento e é um dos casos de óbito que a gente tem, né? Aí a equipe se fragilizou. Mas tem uma equipe de psicologia também no hospital que fez um trabalho, vem fazendo um trabalho com a equipe, né? Mas eu acho que tem muita coisa também que é mecanismo de defesa, assim. Tenho analisado um pouco isso, assim. Porque a gente teve pouca, aquilo que eu falei, a gente teve pouca procura espontânea nos projetos que foram desenvolvidos para a saúde do trabalhador. Mas quando a gente vai fazer as intervenções com as equipes, surge muita coisa. E aí a gente vê que já tem muita gente procurando por via particular, né, nessa via mais individualizante mesmo, ou que nesse momento da intervenção que a gente faz no grupo ali de trabalhadores, daí eles falam. E daí a gente fica pensando assim, nossa, e a pessoa está com tudo isso e não procura, né, tem um serviço disponível e não procurou. Então, assim, eu tenho defendido muito a ideia desses trabalhos que ocorram mais junto às equipes de saúde mesmo, sabe? Sim. Nós conversamos... Porque tem muita, eu acho que mobiliza muito o mecanismo de defesa também. Muitos profissionais acham que não podem demonstrar, eu não vou ligar para chorar, entendeu? Não vou ligar para desabafar, porque o receio, às vezes, a fantasia é que vai desabar e não vai mais conseguir levantar. Então tem que ficar com uma... Não, eu tenho que ficar forte. Se eu falar sobre isso, eu vou demonstrar fragilidade, aí eu vou piorar. Eu percebo que tem muito essa fantasia, às vezes. Fui entendendo por aí o porquê de não ter, às vezes, a procura espontânea aos serviços disponibilizados, mas que quando a gente vai e faz as intervenções, surge coisas significativas. Essa fantasia é bem comum nas pessoas, né? De que se eu falar, eu vou começar a chorar e não vou mais parar, sabe? Uhum. Tu sabe que a gente falava essa semana aqui de pensar exatamente nisso, assim, ó, não só com as equipes de urgência e emergência, sabe, mas especificamente alguém de referência para uma unidade,
e para poder, pensando em novas formas, porque já que as nossas, né, eu acho que existe um hábito, por exemplo, né, que surge o CVV de parceiro de uma escuta, nesse momento, mas quem liga para o CVV são pessoas que estão acostumadas, a gente pensava, não, o CVV, né, nós vamos disponibilizar esse telefone com um atendimento especializado, totalmente diferente, vai ser, né, e realmente não houve, como tu disseste, e a gente sabe que tem muita gente procurando, muita gente precisando, né, e não usando essa via. Eu acho que além de chorar, é o teu hábito de ligar para alguém, não saber quem é a pessoa que está do outro lado, né, nós não temos disponibilidade de câmeras e em todos os lugares, e principalmente dos nossos usuários também, né, da própria população que procura mais, a grande maioria não tem o acesso digital, muitas vezes, né, foi uma outra coisa que a gente acabou fazendo um levantamento também. Então, assim, de repente eu vou ligar, vou falar com uma pessoa que eu não sei quem é, né, de dizer, olha, isso também não é uma coisa comum, é um hábito, né, por isso até quando a violência da mulher traz, que já tirou a ligação aqui de Santa Maria, porque existia um grupo dentro da universidade, inclusive de ligação, para as questões da violência, que aumentaram muito também, eles já destituíram o grupo, né? A ligação não existe mais exatamente pela pouca procura. A gente manteve, porque a gente sabe, né, que 6 meses, 8 meses, é uma questão ele precisa estar ali, né, e até para que isso realmente se mostre efetivo para alguém. Mas estou adorando a tua fala. Obrigada, Gustavo. Obrigada, né, o pessoal da GAN também, né, pelo convite sempre que vem. Quando chega no e-mail, fico animada. Se vocês me escutam, minha conexão está muito ruim aqui. Tá toda hora, os vídeos vão sumindo e voltam. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, eu queria agradecer, Gustavo, a tua generosidade, assim, de trazer essa fala tão potente, tão importante, assim, desse projeto, né? E eu fico pensando algumas questões importantes também nesse contexto, né, do quanto que essa articulação, né, por exemplo, que isso foi um investimento do Estado, né, você diz, né, você ter, são 40 bolsistas, né, foram 20, depois mais 20 nas 2 regionais, então você conseguir suportar isso, né, bolsistas que são pagos, né, com dinheiro público, um investimento estadual, né, que permite que essas pessoas possam estar nesses serviços, né, atuando nessa linha de frente do Covid, assim, isso dá um diferencial importante, né, de um investimento. E o que me chama a atenção é essa possibilidade de criar essa equipe volante, né, que, te ouvindo falar, me parece que atuou muito nessa perspectiva do apoio, né, que é uma equipe que fica volante, que tem, né, então, os profissionais que possam atuar mais nessa linha, né, pensar as questões de saúde mental das próprias equipes, né, e que ela é volante, então ela vai propiciando, né, um apoio e uma própria análise da atuação dessas próprias equipes, assim, quanto que isso é importante e o quanto que reverbera na atuação das pessoas, né, das pessoas que chegam procurando serviço. Então, isso que o Rinaldo traz, por exemplo, né, muitas pessoas têm todos os sintomas do COVID, só que são sintomas psicológicos, e aí como é que uma equipe que está lá na linha de frente, atuando com milhões de demandas, como ela está preparada para lidar, por exemplo, com essa situação? Ela vai acolher um caso, né, de sintomas psicológicos de pessoas que estão apresentando, mas que não positivam para o coronavírus, né? Então, acho que tem uma série de implicações importantes, né, dessa questão do fator segurança, né? Então, o profissional estar seguro para fazer o atendimento é uma questão de saúde mental, então poder discutir essas questões, preparar melhor, acho que poder permitir que as equipes tenham um espaço de fala e de escuta, né, e se prepararem melhor para essas demandas que são novas para todo mundo, né, então isso me chamou bastante atenção na tua fala, eu achei muito importante, assim, muito potente esse trabalho, porque vai reverberar na ponta, certamente, né, as pessoas que vão procurar o atendimento, podem, inclusive, se sentir mais seguras com profissionais que estejam se sentindo mais fortalecidos e mais preparados para lidar com uma situação que é nova para todos nós, né.
Então, eu queria agradecer muito a sua fala nessa perspectiva, porque o que a gente tem muito ouvido falar de saúde mental na pandemia é uma saúde mental mais individualizada, da perspectiva dos enfrentamentos de cada um, né? E acho que você traz uma perspectiva para dentro do sistema de saúde, né? De estratégias que são fundamentais e que tenham realmente um investimento do setor saúde para poder bancar, né, uma situação nova e que é necessário, né? Então, a gente vê, eu ouvi outro dia, já faz um bom tempo, alguns meses atrás, o reitor da UFPEL, né, que tem, está na linha de frente da pesquisa do Covid, né, e aí ele dizia dessa questão horrorosa, né, que acabou acontecendo, da politização, né, da própria pandemia, no sentido aqui no Rio Grande do Sul, né, de ter essa questão como é que eles chamam isso? Esqueci o nome lá, que eles falam que o Estado criou para poder mapear, né, tem lá não sei quantos indicadores. Oi? O sistema das bandeiras, Ana? Isso, o sistema das bandeiras, né? Que parece até mais uma partida de futebol, assim, né? Parece que são times de futebol que estão jogando, né? A regra do 0-0, enfim. Foi criado um sistema, né? Que na fala do reitor da UFPEL diz que esse sistema era muito interessante lá no início da pandemia, né? Mas que para agora isso já não teria. Não tem os indicadores que estão sendo utilizados nesse momento, para agora, já não seriam indicadores tão potentes para poder situar, né, a região, as regiões, nas bandeiras vermelhas e laranjas. Mas o que eu quero chamar a atenção da fala dele é que, no momento em que uma região fica em bandeira vermelha, né, a população, ela deveria ficar com medo, com receio, né, e ficar temerosa no sentido, bom, se está vermelho, então eu preciso me cuidar mais, né, a gente tem que tomar mais cuidados, enfim. E o que você vai vendo é o contrário, são as pessoas raivosas querendo que isso não aconteça, porque isso vai impactar, porque eu não vou poder sair de casa, porque eu não vou poder, sei lá, ir para um comércio, porque isso vai afetar a economia, e aí a gente vai fazendo, então, os governos vão fazendo, né, os municípios lá vão fazendo as reivindicações para poder não ficar na bandeira vermelha, mas ficar na bandeira laranja, pegando 1001 argumentos. Então, ele trazia um pouco isso nessa fala, dessa negação e dessa condição da própria população, que me chama a atenção também quando você fala, Gustavo, né, que as pessoas não querem tratar em casa, porque se eu for ser diagnosticado, eu vou ter que ficar em isolamento. Então, também me parece uma questão, assim, importante, porque a gente vê agora, principalmente nesse período, né, que a gente já está há um bom tempo nessa condição de quarentena, em isolamento, tarará, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão saindo e estão meio que assim, bom, tiver que pegar, eu vou pegar, eu vou sair, não vou... Isso que você vai ouvindo das pessoas, em geral, de um cansaço, né, e de algo que as pessoas estão deixando mesmo de se cuidar, e a gente vai vendo que os números estão aumentando, né, a gente não para, né, não consegue ter um achatamento da curva, a curva ela fica estável, né, então eu acho que é super importante, e a sua fala foi bastante esclarecedora nesse sentido, assim, de poder fortalecer as equipes, né, para poder ofertar um atendimento, né, com maiores esclarecimentos, enfim, com mais preparo, mais fortalecidas, numa situação que é aquilo que você disse, né, primeiro a gente é afetado enquanto ser no mundo, depois a gente pensa na questão do ser profissional e de tudo que isso vai impactando para a gente, né. Enfim, só um comentário que eu queria fazer, porque foi o que me chamou a atenção. Eu também queria trazer uma contribuição, agradecer aí as falas, né, e dizer assim que realmente eu acho que é muito difícil ser profissional de saúde nesse momento, né, eu acho que por essa dupla função, como disse o Gustavo, né, que a gente tem uma dupla posição aí, que é ser um sujeito vivendo num país que há 7 meses vive políticas confusas, divergentes em torno da pandemia, né, eu acho que isso também precisa ser ressaltado, quando a gente fala de saúde mental, em termos, assim, de como que, globalmente, as populações estão vivendo a insegurança da pandemia, né,
Sim, existem coisas similares em todas as pessoas, mas num país com a desigualdade social que nós temos aqui no Brasil, que coloca as pessoas em diferentes condições, inclusive desde o ponto da prevenção, né, no sentido de que elas já vivem aglomeradas, às vezes, em casa, né, e que então, estão perdendo emprego, né, não é a mesma pandemia para todas as pessoas, né. Soma-se a isso o fato de que nós temos também uma rede protetiva, né, entre as quais se pode incluir a escola, né, que sumiram nesse momento e que colocam essas famílias numa condição de maior vulnerabilidade também, né, junto com a perda de emprego, a perda de renda, né, e uma série de outros fatores que vão adoecendo as pessoas nesse momento, né. E ainda, né, uma certa insegurança, né, uma insegurança muito grande que nós temos como brasileiros desde o início da pandemia, no sentido de que nós temos falas discordantes, né, entre as figuras de autoridade no nosso país, né. Então, assim, nós tivemos momentos de ter uma fala dos municípios discordante da fala dos governadores, discordantes das falas do presidente, e como que isso vai gerando uma confusão, né, sem falar nas trocas do ministro da Saúde. A população brasileira não confia nesse momento, não tem como confiar, né, nas figuras de autoridade que estão colocadas aí, porque elas apresentam falas muito discordantes, né. Então, como você, inclusive, passa a confiar no setor saúde, na medida em que se apresenta todo um projeto como esse, né, que classificou o Estado em diferentes situações de risco a partir das bandeiras, né, e depois, dias depois, aquilo é retomado, né, e revogado, e daí o município passa, e, enfim, até os critérios foram... hoje, praticamente, não muda quase nada estar em bandeira vermelha, né, o que muda? Né, diminui um dia ou outro de funcionamento do comércio, diminui o horário, um pouquinho de funcionamento, então, assim, foi mudando esse processo que foi acontecendo ao longo do tempo, né, e a própria incapacidade nesse momento do próprio setor da ciência mais positivista que nós temos, talvez, assim, do ponto de vista da rigidez da ciência dentro da saúde, que é a epidemiologia, né, por estarmos ainda no meio de uma pandemia, né, nós não temos capacidade, né, como ciência na saúde, de prever com clareza o que vai acontecer. Até porque as intervenções que acontecem durante a pandemia vão mudando também os desfechos epidemiológicos. Então, todas as previsões que se tentou fazer, né, falharam. E isso também gera uma insegurança na população, né? Então, assim, vai ter vacina, não vai ter vacina. Eu acho que tudo isso interfere na saúde mental. E a gente precisa... Já existem aí algumas pesquisas, inclusive a UFSM, né, está no meio aí de uma pesquisa grande, né, que tem levantado aquilo que empiricamente a gente percebe nas práticas, né, como algumas coisas que o Gustavo citou, aumento de consumo de substâncias psicoativas, especialmente o álcool, aumento do tabagismo, diminuição da possibilidade de fazer exercício físico, né, o impacto, né, da não convivência social das pessoas, né, aumento de ansiedade, né, aumento dos mecanismos de defesa gerando, por exemplo, que as pessoas comam mais ou comam menos. Então, aquelas coisas que, na verdade, os materiais da Fiocruz, né, que já previam, né, a partir de outras situações de epidemia no mundo, né, já previa uma série de reações que podem ser consideradas reações de adaptação dos seres humanos a essa condição que nós estamos vivendo, né, e que aí, por fim, eu queria, então, trazer essa questão da minha preocupação com a medicalização desse processo, né. Então, daqui a pouco nós estamos aí diagnosticando como depressão, né, um quadro de ansiedade, de aumento da condição de tristeza, que é um pouco esperado quando nós estamos vivendo num momento de medo constante, né? São reações esperadas, né? A gente vai daqui a pouco diagnosticar com um transtorno alimentar, uma situação que é uma adaptação, né? Eu acho que essa questão que tu traz, né, Gustavo, dos profissionais de saúde não quererem, às vezes, procurar o atendimento psicológico, ela foi vista em todos os lugares. Né? Todos esses serviços que pipocaram de atendimento psicológico gratuito, eles não tiveram a procura que se esperava e foram aos poucos fechando, né? Isso significa que a população não está sofrendo? Não.
com certeza não é esse o entendimento que nós fazemos, mas é o entendimento também de que recursos as pessoas estão tentando lançar mão, né, nesse momento para conseguir ficar bem, né? E eu acho que grupos como o nosso, assim, aqui, né, da GAN, aqui de Santa Maria, tem sido espaços de troca também, assim como os grupos virtuais que estão acontecendo aqui no município, de, bom, como que eu estou me cuidando, o que tem me feito bem, né? Que possibilidade eu tenho de circulação na cidade com minimização de riscos, porque não dá para ficar, a gente já está 7 meses vivendo isso, a gente não tem previsão de passar essa forma de funcionamento social que nós estamos agora. Então, como que eu, ao mesmo tempo, não fico isolada, mas mantenho o controle dos riscos, né? Eu acho que essa troca entre as pessoas, ela é extremamente necessária, né? Então, a pensar também como que as pessoas podem vir a criar coletivos, mesmo que virtuais, né, para poder fazer essas trocas, me parece algo muito importante, né, porque muitas vezes a saída vai ser medicalizar esse sofrimento, dar um nome de um diagnóstico para ele, né, e a busca pelos psicofármacos, que com certeza acaba sendo também no momento de sofrimento intenso, né, acaba sendo uma busca das pessoas e pode ser um recurso importante, desde que acompanhado, né, de outros recursos, né. O que preocupa é o uso dos psicofármacos aumentado nesse período, né, sem outras estratégias, né, de apoio para essas pessoas, né, que possam, como o pessoal da Fiocruz sempre reforça, né, que possam ajudar essas pessoas a retomar que estratégias elas já tinham antes, em que momentos, que tipo de estratégias elas já usaram em outros momentos de crise da vida delas, né, para enfrentar essas dificuldades, né? Então, o que eu fazia? Eu conversava muito com os meus amigos, né? Não dá para agora se reunir num bar. Então, como que eu converso com os meus amigos nesse momento? É por telefone? É por WhatsApp? É pelo Google Meet, né? Eu busquei nesse momento atendimento psicológico, isso me ajudou. Eu busquei yoga nesse momento, eu fazia prática de meditação, isso me ajudava. Eu tomava chás. Eu passei a me dedicar mais a coisas que me acalmavam, como fazer crochê. Sei lá, cada um precisa começar a entrar em contato também com as estratégias de autocuidado que já lançou mão em outros momentos de crise da vida, né? E que agora tem que ser resgatados. Acho que nosso papel como profissional de saúde, independente da categoria profissional nesse momento, também é ser apoiador de um autocuidado. Acho que esse é um pouco o nosso papel nesse momento também, para evitar também a medicalização excessiva, né? E quando eu falo medicalização, estou me referindo a medicamentos, estou me referindo a entender como um transtorno também, né? Como algo que pode ser convertido num fenômeno de adoecimento, reações esperadas para um momento de pandemia, um momento tão fora da normalidade do que nós vivemos socialmente como esse que nós estamos vivendo. Eu vou ter que sair, então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E já aproveito para me despedir, que daqui a pouco eu vou ter que sair. Obrigado, Lígia. Mas uma coisa está certa, Lígia, desse negócio de medicamento, porque a gente acaba se atacando mais dos nervos, ficando por casa e não tendo como sair, ou se sai uns pouquinho e volta. Isso a gente fica mesmo, que eu te digo porque eu tô meia deprê, agora mesmo. Então, eu tô tomando remédio, assim, para passar e para aguentar. Porque a gente fica meio desnorteado, coisa assim, por causa dessa pandemia mesmo. Uma tosse que tu tem de gripe, coisa assim, tu já tem que ficar por casa, tu não pode estar saindo por causa disso, tu tem que estar se cuidando dobrado. Então, é isso que a gente acaba se atacando dos nervos muitas vezes. E o uso do medicamento é dobrado aí. Tá muito certo quando tu falou nisso. Obrigado por ter tocado nesse assunto, porque era uma das coisas que eu ia falar, né, perguntar para o Gustavo se isso aí a gente
teria como não ter o uso muito forte dos remédios, mas não adianta, a gente tem que estar usando. Obrigada. Eu acho, Neide, eu fiquei pensando aqui em te dizer que para todo mundo nessa pandemia, a nossa vida é um pouco mais 24 horas, assim, né? Porque todo mundo passa por alterações, né, cotidianas no modo de se sentir. Então, tem dias que a gente acorda se sentindo melhor, tem dias que a gente acorda se sentindo pior, né? Isso para algumas pessoas é mais forte, para outras é menos, mas todo mundo, em alguma medida, está se sentindo bastante alterado, né, nesse momento, né? Então, fiquei pensando em te trazer isso, assim, eu também me sinto, em alguns dias, muito triste, sabe, Neide? Eu acho que como não se sentir triste, né, com um momento onde a gente está vendo tantas perdas acontecerem, né? É um momento muito difícil que a gente está vivendo, né? Mas é isso aí, eu acho que cada um também dentro da sua história precisa procurar os recursos. E, bom, se eu já tenho aí um indicativo de que em outros momentos foi necessário para mim usar essa medicação, e isso me ajudou durante aquele momento de crise, né? Esse é um dos recursos, né? Que bom que tu tem acesso a outros recursos também, né, Ney? Do grupo aqui da GAN, o grupo da MAG Crosset, né? Acho que esses são recursos que podem ajudar a gente, né, a seguir aí vivendo a vida, né, e podendo criar novas estratégias para também poder lançar mão delas ao longo aí desse período difícil que a gente está vivendo. Não fosse os grupos, eu não sei o que eu estaria fazendo agora, mas com a ajuda do grupo, eu me sinto bem mais fortalecida para continuar. E a família, né? A família sempre no apoio e a força do grupo também, que se não fosse as gurias me dar uma força, eu já estava pior. Mas não tem como a gente estar nos grupos para os grupos fortalecer a gente. Muito obrigada por existir os grupos. Eu também concordo com a Neina, que se não fosse os grupos, muita coisa a gente não ia esperar. Essa semana, para mim, foi uma semana bem difícil em relação ao Covid, que eu perdi uma colega e amiga, assim, em 24 horas, quase. Então, foi um dia muito difícil para mim na terça-feira. Um dia muito... Mas daí já conversei com as meninas, no grupo, terça-feira à tarde, e com a doutora Kátia, que é, assim, uma profissional, amiga que a gente tem, maravilhosa, e graças a esses grupos é que a gente supera muitas coisas. Eu era uma pessoa que eu não ficava sozinha em casa, tinha muitos problemas. Eu já consigo, já estou conseguindo superar as perdas, que tem sido, assim, para mim, de 2019 até agora, coisas inesperadas, assim, em 6 dias, 2 dias, que eu perco alguém, então, assim, é bem difícil. Mas, graças a esse trabalho, né, que hoje, a palestra de hoje também me esclareceu muitas coisas, e aos nossos grupos, é que a gente vai conseguindo superar. Muito obrigada por vocês existirem. Pessoal, nosso teto são 11 horas. Eu, da minha parte, acho que a tua fala nos contemplou bastante, Gustavo. A ideia é essa mesmo, escutar a tua experiência, para a gente poder pensar, né, e a gente poder aprender juntos. Queria te agradecer muito aí
por estar com a gente, né? E queria abrir, se tu quiser fazer uma consideração final, sabe? A gente já te agradecendo aí por tu ter topado estar com a gente e estar contribuindo conosco, né? Valeu mesmo. Uhum. Acho que agradecer também o convite, né, Douglas, para mim tem sido dias bem corridos nessa gestão desse projeto, e como eu falei, né, tem sido a oportunidade às vezes para parar e pensar um pouco. A gente tem muito material ainda que a gente está só reunindo para pensar como é que a gente vai sistematizar depois, né, em termos de produção. E acho que me parece que você tem um grupo aqui muito potente, né? Acho que estou vendo vários usuários aqui, gestores, trabalhadores. Eu acho que nossa, vocês poderiam ter essa partilha, né? Que eu acho que é a proposta GAN, né? Poder ter grupos com essa multiplicidade de posições, lugares, poder ouvir o relato da Neide, da Sônia também, né? Aqui. Eu vi que a Esmeralda estava falando, não entendi se ela queria falar e estava com o microfone não estava aberto ou se ela estava falando com outra pessoa, né? Mas, enfim, para dizer que é muito potente aí, né? Acho que esse espaço que vocês construíram. A gente vive um momento, uma pandemia que é muito móvel, né? Então, assim, algo que eu falo hoje, daqui a pouco não vai mais ser isso, né? Que nem eu falei esses dias, na última reunião que a gente fez com os bolsistas, a gente viu que eles estão num momento agora que é de maior adaptação e estabilização. Então, coisas que surgiam há 2 meses atrás, hoje eles não, agora está mais tranquilo. Isso me chamou muita atenção também. Então, uma demanda que a gente tinha da equipe volante há 2 meses atrás não é a mesma que a gente está respondendo hoje, né? Essa intervenção que eu falei foi muito até os meses de julho e agosto. Agora a gente está com mais para educação e saúde, né? Porque os próprios profissionais estão dizendo nesse momento de descida da curva que eles se sentem mais. Eu perguntei um dia para uma profissional por que agora está diferente esse momento. Ela disse: não, continua tendo casos, mas a gente já estabilizou mais o processo de trabalho, já está compreendendo mais coisas. Aquilo que nos pegou de assalto e de susto há tanto tempo atrás, ou o pico da curva de julho para agosto, né, agora a gente está conseguindo já processar melhor as coisas. Então, acho que isso, a epidemia exige essa atenção muito fina, né, a cada momento, e como é que a gente vai modulando as nossas ações a elas, né, e pensar a saúde mental também nessa relação, né, com o que a gente está passando por cada momento. Eu acho que para mim também ajuda a pensar, às vezes, que ficar em casa é a possibilidade que a gente está tendo de proteção, de se proteger. Né? Para mim, me ajuda a pensar isso, às vezes, né? E acho que é muito legal isso que a Lígia falou ali, das diversas estratégias de autocuidado, né? Complementares à questão da medicação. Aí acho que cada um vai poder avaliar, né? A Neide tinha perguntado, cada um vai poder fazer essa avaliação de que recursos tem disponíveis, né? Mas é importante a gente colocar isso, né? Que quanto mais a gente poder ampliar esses recursos, mais fortificados estaremos, né? Ter o grupo, ter essas coisas de autocuidado, ter, enfim, né, diversas formas. Então, acho que mais para fazer esse fechamento mesmo e agradecer também essa possibilidade de partilha com vocês. Eu só queria agradecer a todos. Maravilhoso. Muito obrigado para vocês todos e a doutora Cátia. Muito obrigada. Eu sou Esmeralda, tenho 70 anos, mas adoro assistir as reuniões de vocês. Maravilhosa. Obrigado, Gustavo, por ter partilhado com nós as tuas experiências. Gustavo, eu sou Kátia, sou psicóloga, e, assim, a gente foi bastante impactante, né, no início, primeiro mês, acho que eu fiquei sem atender presencial, e acho que durante umas 3 semanas, né, e assim, ó, mas ao mesmo tempo que foi essa coisa louca, né, a gente acabou tendo que criar estratégias, porque os usuários, né, os nossos pacientes estavam ali e teriam que fazer alguma coisa. Assim, o MAG Crosset, né, que é o grupo do GAN, né, na Policlínica, ele já existia também como ATS, né, então a gente acabou, como não podia mais ter o grupo presencial, né, que por conta até da faixa etária, né, do grupo que acabava trabalhando, a gente começou. Caiu a comunicação. Kátia, acho que você está sem áudio. Fechou o áudio.
Agora sim. Então, assim, como eu estava falando, foi bastante doida essa coisa no início, depois, acho que umas 2 semanas, a gente começou a trabalhar no grupo, né, que já existia de WhatsApp, com os grupos, e teleatendimento. Então, a gente acabou tendo que criar estratégias que eu acredito que, passando a pandemia, elas vão se manter. Eu atendo uma demanda de idosos, e às vezes, aquele idoso que não tinha como chegar na policlínica, né, acabava que ficava um atendimento de visita, alguma coisa assim. Agora, com o teleatendimento, né, com essa questão da pandemia, eu comecei a perceber assim, ó, eu posso manter esse atendimento por teleatendimento e por WhatsApp ou por live, né? Enfim, existe uma outra... Foi complicado, mas existe uma outra demanda agora para a gente poder trabalhar com o nosso usuário, né? Então, sim, eu também passei por essa situação também de medo, né, de ter esse paciente presencial, só que, assim, ó, a policlínica, ela tem um diferencial dos outros serviços como o CAPS, né, porque, de qualquer forma, diminuiu a quantidade, mas a gente continuava em atendimento na policlínica, e isso acabou diminuindo também o nosso receio, né, a gente tinha toda essa linha de cuidado, mas também diminuiu para o profissional esse medo inicial, né? Como é que a gente vai tá perto desse usuário que tem um contato muito grande com o externo, com família que trabalha isso e aquilo, né? Mas, assim, passado 1 mês, 2 meses, para nossos colegas, nós temos um grupo de enfermeiros, né? E técnicos de enfermagem são muito cuidadosos dentro da policlínica, e de alguma maneira, eles também foram trabalhando com os outros profissionais, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, pessoal que atende, para diminuir esse receio, né, de estar junto com esse usuário que chega. Nós fizemos, por exemplo, um serviço de rodízio, de acolhimento na entrada da policlínica. Então, todo mundo, ou psicólogo, psiquiatra, enfim, todo profissional, um dia da semana, 1 hora né, fica nessa porta para atender esse usuário que tá chegando e fazer esse acolhimento, saber se esse usuário que chega tem ou não sintomas de Covid. E, de qualquer forma, isso diminuiu também esse nosso receio e pânico em relação aos sintomas, né, de Covid. Enfim, eu acho que algumas estratégias tiveram que ser criadas, né, e que, de qualquer forma, a gente continua entendendo. Enfim, acho que eu agradeço a tua fala, acho que isso elucidou algumas situações, né, que a gente vivenciou, e tentar, de qualquer forma, lidar com esse novo normal, essa realidade que nós temos hoje em dia, que não dá para ficar escondido dentro de casa, não, né, não dá para ficar com medo o tempo todo, a gente tem que aprender a lidar com essa situação nova, nós, os pacientes, a gente está com eu agora estou com umas estratégias, né, porque eles estão cheios de ficar dentro de casa, né, então a ideia agora, para novembro, dezembro, é reunir de 3 em 3, junto comigo 4, né, mantendo a distância, com todo o protocolo de cuidado, mas que consigam se enxergar um pouco fora desse confinamento. Então, a gente está pensando como fazer para que se reúnam de novo, né, grupo, não dá mais para os 15, 20, né, que se reúnem em grupo, mas quem sabe de 3, comigo 4, a gente está pensando, junto com o grupo, né, pensando como que a gente vai fazer isso. O grupo fora também, que já se reunia como amigos fora, né, vão a uma praça, vão caminhar, quem sabe de 2 em 2 caminhar, de 3 se encontram fora, ou se encontrar em casa, vou tomar o café na casa da fulana, mas vão só de 2 agora, antes elas iam de 5, 6, né, se reuniam, final de semana fazer os encontros de pijama que faziam na sexta e até na segunda-feira. Bom, agora não dá para fazer com 10, mas quem sabe de 2, 3, né, se reunir no final de semana. Então, assim, o grupo está estudando estratégias para poder se encontrar, né, devagarinho poder se reunir também, se socializar. Gente, obrigada, eu tenho que voltar também para o Poli. Um abraço. Um abraço, doutora Kátia. Um abraço também, doutora. Então tá, pessoal. Tchau, tchau para todos. Obrigado a todos. Só para ressaltar, Douglas, nosso próximo encontro, então, é para 5 de novembro.
tema das PICs, tá? Então, dia 5 de novembro, a gente se encontra aqui para falar um pouco sobre a questão das PICs. É isso? 5, acho que é conosco, né, não? Do PROCET? Isso, para falar sobre as práticas integrativas complementares. Isso. Só para ressaltar aqui no grupo, tá? Queria, de novo, agradecer o Gustavo, a participação dele aqui, então desejar a todos um ótimo final de semana para a gente. Beijos. Bom dia, obrigada. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Gustavo. Tchau, obrigada.